paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Que Deus abençoe as suas vidas, te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Hoje nós vamos trazer a segunda parte do nosso vídeo do nosso irmão, Josafá, que fala da CCB, que fala das aberrações que existem na CCB, coisas aí que nem você, acho que nem você que era da CCB, sabia tanta coisa assim. Então nós vamos trazer essa segunda parte, fique aí conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar seu like, não se esqueça de compartilhar, principalmente com membros da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, principalmente para eles, para ver se o Senhor, o Espírito Santo verdadeiramente toca seus corações, eles passem a ver a sua seita, a qual eles pertencem, que é uma seita, de uma outra forma, de uma outra maneira, não ficar só na defensiva, não ficar só ofendendo a gente, que a gente coloca esses vídeos aqui no ar, coloca esses vídeos para esclarecer você, meu irmão da CCB, você que está passando aí, está dentro dessa seita e você pensa que está servindo a Deus, na verdade não está servindo a Deus, ali é pura obra de homem, coisas que não existem, aberrações aí contrárias à palavra de Deus e que você está cometendo, que você está exercendo aí na CCB, tomando a CCB, tomando a Congregação Cristã no Brasil como se fosse a graça. A graça não é aí. A graça não é aí. A Congregação Cristã do Brasil não é a graça, não é o local da salvação. Se você continuar na CCB, infelizmente você não estará salvo. Você pensa que quem está em outra igreja, em outra denominação, não está salvo, está servindo o demônio. Na verdade, quem está servindo é você. Então preste atenção, você que é da CCB, preste atenção neste vídeo e que o Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo verdadeiramente esclareça a sua mente e o seu coração para ver você se convencer do mau caminho que você está trilhando. Tá bom, meu irmão? Vai o vídeo agora. O pecado sexual, então, pelo visto, tem muito mais peso do que os outros. E outra coisa, quando alguém comete algum pecado sexual na CCB, essa pessoa é praticamente rejeitada ou tem uma reconciliação ou algo do tipo? Não, ela vai para condenação perpétua. Acabou para ela. Muitos casos chegaram a tirar a própria vida. Tem um relato no meu canal. Gente que tirou a vida. A mãe relatando a vida do filho. Vários testemunhos de pessoas no nosso canal. Por quê, Caio? Eu vou te explicar por que a pessoa chega nesse ponto. Existe uma lógica para isso, tá? Bom, primeiramente, obviamente, que o que eu vou falar aqui, você tem que entender a cabeça do CCBano, ó. Na cabeça do CCBano, a CCB é a graça. Deus está apenas lá dentro. Então eu não posso sair dela. Se eu sair dela, é a mesma coisa que você ter perdido Deus. Deus acabou para você. Então, ele já entra na CCB pelo batismo, sabendo, aqui é a graça. E ele fica todo feliz lá dentro. E aí eles vão e colocam, eles montam aquela barraca do legalismo, E aí o camarada vai colocando sobre si todas aquelas ordenanças humanas e ele vai seguir a vida dele. Muitos ali não vão aguentar, principalmente jovens que batizam lá. Garotos de 13, 14 anos e vão acabar tendo um namoro e alguns deles não vão resistir. Óbvio que é pecado, como todo pecado, E eles vão acabar ultrapassando os limites e vão acabar, cometendo o pecado. E a CCB lida de que forma com isso? Ela chama eles e fala, vocês pecaram para a morte. E quando eles falam isso, é porque essa pessoa não tem mais direito à salvação. Eles falam isso. Inclusive, tem o culto do dia 5 de setembro de 2020, o ancião Cláudio Marsola falou, Deus pode até te perdoar, mas aqui você não configura mais, ou seja, nós não te perdoamos. Você não tem mais jeito aqui dentro. Então, primeiro aspecto, o CCB não acredita que a salvação só está na CCB. Deus é exclusivo da CCB. Amarrou uma ponta, que é a ponta de entrada. Ó, não tem outro lugar onde eu vá. A outra ponta é a saída. E na outra ponta eles falam, se você sair daqui, se você perder a liberdade daqui, acabou para você, você perdeu a salvação. Então, quando essa pessoa sai da CCB, quando ela é excluída da comunhão da igreja, por cometer um pecado, que é um deslize como qualquer outro pecado,
né? Ainda que ela esteja arrependida, quando ela é colocada para fora, vem um peso, uma culpa muito grande. Eu acredito que o diabo ele se aproveita disso também, né, para poder fazer com que a pessoa se sinta completamente vazio, inútil, e algumas chegam a atentar contra a própria vida. Então ela sai, tá? Tem diversas pregações lá dizendo que tem um anjo na porta da igreja da CCB para não deixar o pecador entrar. Tem muita exortação fazendo para quem está dentro, para ele dar valor a esta graça, como eles falam. Você tem que dar valor a essa graça, porque muitos que estavam aqui, hoje não têm mais o direito de entrar aqui. Então isso causa uma pressão psicológica muito grande. Então você está constantemente ouvindo esse tipo de peso. E se você cair nessa fraqueza, né, do pecado, você se fraquejar e cair nisso, automaticamente vai vir na sua memória todas essas pregações que você ouviu. Essas pregações vêm contra você, te trazendo o quê? Um pavor de morte, de medo, de condenação. E algumas chegam a encerrar a sua própria vida. Tá? Como tem um caso de um cooperador de jovens de Limeira, que tiraram a liberdade dele, ele tomou sol da cáustica. Tadinho. Tirou a própria vida. Como outros casos. Tá? Então, é por isso que eu falo, seita não é brincadeira. Uma seita pode desviar o curso inteiro de uma vida, de uma família. Desvirtua tudo, acaba com a vida de uma família. Uma outra pergunta ainda sobre essa questão de igreja, né, a CCB e tudo mais, que para mim não é uma igreja, é uma seita, tá? Exato. Eu percebi, tá? Eu acho normal, por exemplo, uma igreja ter os membros ali se vestindo bem, né, e tudo mais. Só que até minha esposa ficou um pouco escandalizada. As roupas que as mulheres usam na CCB são apertadíssimas demais. E parece que existe ali uma disputa de roupa, porque são vestidos assim que parecem que são caros, sabe? Um investimento... Tudo bem, quem tem condições é problema, né? Enfim, é muito típico isso. Existe alguma ordem, usos e costumes? Olha, você tem que se vestir dessa maneira, não pode isso, não pode aquilo. Existe alguma coisa assim na CCB que ensine esse método ou algo do tipo? O que você tem é legalismo, né? Eles adotam a regra da modéstia. Você tem que se vestir com modéstia. Então, eles entenderam que é mulher de saia, homem de calça comprida, né? E a modéstia. Só que, por eles não trabalharem o pecado que está no coração das pessoas, o que o cidadão faz? Qualquer ser humano faz. Ele tenta criar outros meios para burlar a regra. Então, a mulher está com a saia na medida que é para estar, abaixo do joelho, porque existe as medidas, as regras, né? A camisa tem que estar aqui de manguinha, a saia debaixo do joelho. Mas se você não trabalha o pecado que está no coração das pessoas, né? Esse pecado, ele é inteligente, ele está dentro do homem, está dentro da mulher. O pecado, por que eu falo que o pecado é inteligente? Porque ele vai usar o seu próprio cérebro. O pecado, ele está ligado entre a emoção e o seu querer. Esse é o pecado. E o que ele vai fazer? A mulher tá com a saia exatamente na medida que é orientado para estar. O que eles vão poder falar? Nada. Só que a saia praticamente é colocada a vácuo. Você já comprou aqueles café a vácuo? Que parece um tijolinho? Já. Você não sabe como é que ela põe aquela roupa, rapaz. Você não sabe como é que aquilo entrou no corpo da mulher. Entendeu? Porque é um negócio que tá contornando o corpo. Aquele traje pode até estar na medida que deve estar ali no joelho e tal. Mas a mulher tá completamente sexual. Ela tá com traje para chamar a atenção. Esse é o pecado da lascívia. Quando você tá excitando o desejo sexual em outras pessoas. Você tá excitando. Porque é isso que vai fazer. Então esse é o problema do legalismo. O legalista, ele trabalha no exterior. A Bíblia, o Evangelho, ele transforma você por... Então, você vai ver que as igrejas legalistas, né, elas trabalham o exterior das pessoas, enquanto a igreja bíblica, cristocêntrica, que está focado na Bíblia, ela não vai se preocupar em dizer o seu traje. É a palavra de Deus que está sendo trabalhada na igreja constantemente, é quem vai fazer com que você entenda que a partir de agora você vai viver em resposta ao amor de Deus por você. Então, você vai fazer o melhor. A mulher, ela vai estar de calça. E que problema tem? Uma calça modesta. Uma calça... Tem muitas mulheres de calça. Por que eu estou falando de calça? Porque na CB é praticamente proibido calça.
né? Você não pode, você não vai ver mulher dentro da igreja de calça, tocando no órgão de calça, não pode. Mas tem mulheres aí com um trajamento de calça muito mais bem vestida, muito mais modesta, parecendo mais uma mulher cristã do que as irmãs da congregação cristã no Brasil. Quando não é a vácuo, tá um racho que vem aqui na coxa. Sabe? Aquelas aberturas de saia que vem aqui em cima na coxa. Quando é a blusinha, é aquela blusinha agarrada mesmo, que o seio dela tá quase pulando para fora. O que adianta? Você tá com a blusa de manga, tá aqui a manga e apertada, a saia apertada. Você está sensual. Você está mostrando o seu corpo. Você está mostrando, você está desejando, você está sendo desejável, né? Então, tem esse problema lá na congregação cristã no Brasil, que é, obviamente, que é um dos únicos lugares onde eles vão, eles são proibidos de ir em festas de casamento de pessoas de outras igrejas, muitas comemorações eles não participam, e eles acabam investindo o dinheirinho que eles têm ali para comprar roupa para ir para a igreja, né? Então, e eles acabam levando, Caio, uma vida dupla, na verdade, tá? É uma vida onde você é uma coisa na igreja e fora você é outra coisa. Né? Porque dentro da igreja você tá de saia ali e tal, e fora da igreja você vai ver nas redes sociais foto de biquíni, foto. Eu não tô falando nada sobre o trajamento, eu só tô falando que a pessoa não é a mesma. Eles levam uma eterna vida dupla e eles fingem isso aí. Eles fingem, né? Eles estão lá entre eles, lá com aquela cara de piedosos, né? Eles fazem cara de piedade, não sabem nem o que é isso, e a roupa aparecendo, mas fora é uma vida totalmente diferente. É assim como vive um legalista, que Jesus até fez algumas abordagens sobre isso, né? Chamando eles de hipócrita, porque falam uma coisa, mas vivem outra totalmente diferente. E assim, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu, Josafá, nós não estamos aqui, né, pedindo para você se vestir mal, né? Longe disso, né? Sim, Mas exatamente. que tem uma modéstia, tomar cuidado com a lascívia, né? A ideia de expressar uma sensualidade através da sua roupa, isso é perigoso. Josafá, uma pergunta ainda falando sobre vestes, tá? Já vou falar sobre a questão da Bíblia. Quando alguém, por exemplo, é exortado na igreja e é disciplinado, isso acontece? E se acontece, como que funciona? Bom, quando eles vão chamar a pessoa para cobrar alguma coisa dela, né, que é a chamada disciplina, eles levam essa pessoa para o quartinho lá na igreja, eles levam. Eu fui chamado uma vez, né, tinham 20 pessoas lá dentro, e eles te chamam com uma acusação falsa, que depois eles vieram me pedir desculpa e perdão, vieram aqui em casa, né? Eles te chamam lá, você não pode falar nada, eles não usam Bíblia, não falam nada sobre o que está escrito na Bíblia, e eles falaram umas coisas que eram mentira e queriam que eu fosse embora sem me defender. Eu falei, peraí, tá errado isso daqui. Até um bandido aí na terra tem direito à defesa, vocês não querem me... E eu estou exigindo isso, por quê? Eu falei, se eu tivesse errado, eu não ia falar nem nada. Mas você está mentindo, apontei para o Laponcião. Eu falei, isso é mentira que você está falando. Aí eu falei minhas coisas. Então lá, eles não têm um regramento legal, não tem uma regra para todos, não tem uma regra que tem que seguir a igreja, né? Eu fiz uma live agora esses dias explicando, eu trouxe os vídeos de um doutor, advogado, especialista no direito eclesiástico, para poder explicar que dentro do estatuto de uma igreja deve ter lá o conselho de ética, como se fosse dizer isso, é um conselho disciplinar, e ali tem que ter regra, uma regra para ser justo com todo mundo. Você não pode criar regra na hora que você quer. Você não pode inventar uma regra. Ou seja, a mesma regra que foi aplicada comigo tem que ser a mesma aplicada com outras pessoas. A regra igual para todo mundo. Né? Então, eles não têm, irmão, você não sabe se eles vão tirar a sua liberdade, como eu falo, tirar a liberdade é disciplinar a pessoa e deixar no banco. Lá você nunca sabe o tempo que você vai ficar daquele jeito. E às vezes eles não dão prazo também. Falam, você vai ficar sem liberdade. Tem casos lá de pessoa que está 40 anos desse jeito. Tem pessoas que morreu sem liberdade na igreja. Que nunca mais... Isso é brincadeira? Sério isso? 40 anos? Sério, 40, leva a vida toda. Eu recebi um telefonema, se não me falha a memória, em 2018, da cidade de Resende, que eu estou aqui um pouco perto, né? Uma família me ligou porque uma senhora adiantou o casamento. Detalhe, Caio, quem estava me ligando eram os netos dela. Eram os netos. Ela adiantou o casamento lá há 40, quase 50 anos atrás. Ela adiantou o casamento e casou com um rapaz
que é o esposo dela, que ficou com ela até quando ela morreu. O homem estava lá. Ela criou os filhos todo na congregação. Os netos também estavam na congregação. Quando ela morreu, porque lá, se você morrer no pecado, que é esse pecado de morte, sem você ter, né, eles não fazem funeral seu. Eles não vão lá para fazer um funeral. Não faz funeral? Não fazem porque você não tem o selo, né, de que você foi fiel, então eles não fazem. Tem isso ainda, tem que ter o selo de autenticidade, né? A gente fala que você precisa ter esse selo para chegar no céu lá. Falta o último selo da CCB. O último selo. Entendeu? Então ela morreu, como ela pecou há 50 anos atrás. 50. Ela casou com o rapaz ainda. Eles tiveram filhos e viveram juntos, né? Teve uma vida casta, decente, porque se você conseguiu influenciar seus filhos e seus netos para ficarem numa igreja, porque você levou uma vida de exemplo ali, né? Então, eles ligaram para mim revoltado, porque entraram em contato com a congregação, e a congregação disse que não ia fazer o velório dela, o funeral dela. Não iam fazer o funeral dela, e aí não quiseram explicar, mas era por causa desse motivo, né? E os filhos estavam revoltados, eles não acreditavam nisso, ficaram muito bravos com isso aí. Então, a CCB é assim, gente, eles não têm regra para isso, fazem tudo da cabeça deles, eles dão a ordem que eles querem, né? Eles têm o sistema episcopal, né? de igreja, que é o controle soberano dos anciões. Eles fazem o que eles quiserem. Eles mesmos colocam os novos obreiros, a escolha deles, a igreja não tem direito de escolher, não tem direito a votar, não tem direito a nada. Lá o CCBano senta no banco, quietinho, se submete a eles e vai embora. É exatamente igual o que acontece com a Igreja Católica. Ô, Josafá, uma outra pergunta, agora já é uma curiosidade minha, tá bom? Eu recebi algumas mensagens de pessoas que eram da CCB, que parece que agora tá tendo um movimento, né? Eu não sei se é dos anciões ali ou de outras pessoas da CCB, que eles estão fazendo um projeto de resgate, né? Que projeto é esse? Você conhece, já viu falar? É um projeto, o projeto de resgate da CCB é o seguinte, tá saindo muita gente por conta da crítica. Eles nunca fizeram projeto resgate algum em 100 anos, porque nunca se preocupou verdadeiramente com a alma salva, né? Ou falar de evangelho. Agora estão criando o projeto resgate. A nossa interpretação desse projeto resgate é recuperar o irmão que dá dinheiro na igreja, é trazer o povo de volta, porque com a saída muito grande, acaba sentindo um impacto na arrecadação de dinheiro, acaba sentindo. E esse projeto resgate causou uma divergência entre os anciões. Tem vídeo aqui meu no canal, o ancião paulista, o ancião Paulinho do Paulista, ele disse como é que pode, o homem pecou, que é o pecado de morte, e agora ele vai voltar para a igreja com toda a liberdade normal? E aí isso acabou repercutindo entre eles, e outros anciões que estão na cúpula disseram, não vão voltar com liberdade, eles podem até voltar, mas vão ficar sentados lá no canto da igreja. E de onde que vem essas ordens, Josafá? É do Brás ou tem uma outra unidade? Não, é o Brás. O Brás é o seguinte, uma vez por ano, na época de carnaval, eles se reúnem, os anciões mais velhos do mundo se reúnem no Brás. O Brás é uma espécie do Monte Sinai. Eles dizem que Deus vai lá e revela as coisas para eles, que eles têm que ensinar para o povo. O povo fica no mundo todo, numa maior expectativa, esperando o ancião ou responsável da região dele voltar do Brás, que vai trazer novos ensinos para eles. E esses ensinos, é o que eu sempre falo, toda seita é igual. Toda seita, ela não tem só a Bíblia como regra de base de fé, porque se você usar só a Bíblia, não dá para você manipular o povo. Você tem que ter outras coisas, que é nessas outras coisas que você vai criar as crentices da denominação. Então eles têm os tópicos de ensinamento que tem peso de Bíblia, de igualdade de Bíblia. Né? Em alguns casos, tem mais peso do que a Bíblia. Eles preferem o tópico do que o que fala a Bíblia. Então, eles recebem essas revelações do Brás. Revelações do tipo, não pode estudar a Bíblia. Eles dizem que foi Deus que revelou. Eles disseram também, em 1961, que só é irmão em Cristo quem é batizado dentro da congregação cristã no Brasil.
Se é de fora, a gente não deve receber como irmãos. Ensinamentos. Isso aqui é exemplo de alguns ensinamentos que eles disseram que foi Deus que desceu lá e revelou para eles, né? E você tem também ensinamentos proibindo, né, o ministério da igreja e orientando a igreja a não ter televisão. E hoje eles estão no YouTube, né? Também dizendo para que se algum irmão da tribuna, em tópico de 1984, se algum irmão que está atendendo o culto disse ou pregou que Deus perdoou o pecador, que é o pecador de morte, que é o pecador do pecado sexual, que esse irmão que pregou isso deve voltar lá e refazer o que falou. Ou seja, não tem perdão o pecador de morte. Isso foi um tópico de 1984. Então, para o povo, Deus, ele é da CCB, a igreja é a igreja eleita por Deus na terra, ela é a arca que vai te levar para o céu, Deus aparece para aqueles anciões, revela coisa para eles, traz novas revelações para eles, e eles estão sempre certos, eles nunca erram, tá? Inclusive o ancião presidente falou, quando ele apresentou o Luiz Carlos de Viçosa, para ser o novo ancião presidente, que eles são uma equipe, um grupo de 5 anciões presidentes. São 5, ou 6, acho que agora é 6. Então, quando ele apresentou, ele falou que os saudosos irmãos que eram presidente nunca erraram. Aí a gente até faz vídeo falando, é a infabilidade papal. Eles acreditam que realmente eles não erram. Então, mas peraí. Deixa eu entender, Josafá. Eles disseram que nunca erraram. Beleza. Me responde uma coisa. Por que eu acho que foi 1962, por aí, eles disseram que só existia salvação na CCB, foi uma revelação, e agora eles abriram ali um documento, né? Na verdade, formaram um documento dizendo que não, existe salvação em outras igrejas. Então, quer dizer que o Espírito Santo errou? É isso que tá pegando para eles, por isso que eles não podem assumir os erros. Eles não querem assumir os erros, porque assumir os erros, eles quebram esse encantamento que o povo tem da CCB. Existe um encantamento na CCB de que eles não erram, eles são completamente revelados por Deus. Então, quando eles estão tentando consertar sem confessar os seus pecados, porque tudo isso é pecado e grave. Eles disseram que era Deus que estava falando quando nunca foi Deus. Eles disseram que era Deus que estava revelando quando nunca. Então, eles estão tentando fazer alguns ajustes sem confessar os pecados, os erros, né? Então, eles estão tentando colocar a igreja no eixo sem falar que erraram. Então, tem essas e outras incongruências. Esse ano que você falou é 1961, tá? E lá no tópico trata o assunto, a doutrina do batismo. E lá eles falam que só pode ser considerado irmãos aqueles que são batizados na congregação cristã no Brasil. E vários outros tópicos que eles estão tentando burlar, né? Alguns defensores da CCB, que tem defensores, dizem, mas foi aquela época, agora mudou. Não, não foi. Quando você constrói um tópico dizendo que foi Deus que revelou, ele torna-se uma cláusula pétrea, porque Deus não erra. Se foi Deus que revelou, está revelado. Não é um tópico para aquela época e agora tem que mudar, tem que ser de outra forma. Não. Se foi Deus que revelou, é igual à Bíblia. A Bíblia, o Novo Testamento, que é o testamento vigente, ele está subsistindo já há milhares de anos. Né? Há 2000 anos está aí tocando forte, sem precisar alteração alguma. Ele consegue se adaptar em todas as gerações. Tá aí a Bíblia. Então, se os tópicos de ensinamento da CCB for realmente revelado por Deus, ele vai se encaixar em qualquer época. Não tem. Se não está se encaixando mais, e por que não está se encaixando mais? Ué, só porque as pessoas adquiriram mais conhecimento? Então quer dizer que era Deus enrolando a gente quando nós não tínhamos conhecimento? E agora que o povo passou a ter conhecimento, ter contato com outras igrejas, que outros pastores estão pregando, agora as outras igrejas têm? É óbvio, gente, que a gente está falando isso aqui de uma forma, né, para tentar mostrar a contradição da igreja. Eles estavam errados, não existe contradição bíblica, né? A graça é Cristo, a fé se obtém por fé em Jesus Cristo, aliás, a salvação. Né? Então, sim, eles estavam errados, nunca foram guiados por Deus. Nem pode ser. Eles ignoram o estudo da Bíblia.
Se você entra lá no colégio do ancianato da CCB, eles não têm estudo. Como que eles podem falar? O próprio Senhor Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar do que eu vos tenho dito. Lembrar, não vai fazer brotar na sua cabeça. Não vai fazer aparecer na sua cabeça, como Marcela disse, que aprende tudo em oração. Você tem que estudar. E aí sim, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Não é isso, Caio? Não é isso que está escrito lá? Isso. Olha só, vou falar uma coisa para você agora. É o seguinte, se não falha memória, tá? Salvo engano, o último edital que eu consegui ver da CCB foi em 2020, dezembro, ali no finalzinho do ano. Eu li todos os editais da CCB e eu fui ver, né? Será que é uma seita mesmo? E realmente eu vi que é uma seita. Entretanto, recentemente saiu um documento oficial da própria igreja CCB dizendo que, por exemplo, a Bíblia contém a palavra de Deus e não afirmando que é a palavra de Deus. Para você, Josafá, existe um problema nessa declaração? Ixi, gravíssima. Eles fizeram agora, como você falou, eles emitiram um documento que é uma circular. A circular, gente, o modo técnico de falar o que é uma circular, é um documento interno, né, de comunicação interna. Se você está numa empresa e você emite uma circular, é um documento que vai ser passado para os funcionários lá dentro. Então, eles produziram 4 páginas para falar sobre o contendo, aí falaram que era um gerúndio e tal. É um problema muito grave, porque quando você diz que a Bíblia apenas contém, você já está querendo insinuar que ela não é toda a palavra de Deus. Aliás, você já está dizendo que ela não é toda a palavra de Deus e está insinuando que deva ter algum problema nela, deva ter alguma coisa. Aí vai entrar, né, uma incógnita muito grande. E aí, o que não é a palavra de Deus ali dentro? É a mesma coisa que eu falo assim, ó, eu tenho uma geladeira aqui que ela contém partes metálicas. Quando eu falar que ela contém partes metálicas, eu estou querendo dizer que ela não é toda metálica. Então, quando eu falo que ela apenas contém, automaticamente a pessoa que está me ouvindo vai falar, bom, ela não é toda de metal. Eu devo ficar tranquilo, porque eu estou vendendo essa geladeira para essa outra pessoa. Ele fala, não, se eu achar alguma coisa de plástico, tá tudo dentro, porque ele me avisou que ela continha, né, umas partes metálicas. Aliás, sim, achar algumas partes metálicas. Então, existe um problema muito grave nisso aí, tá? Porque a CCB, eles não percebem, eu não sei se a cúpula faz isso pensadamente, mas eles estão se aproximando da teologia liberal, que a teologia liberal, ela relativiza a Bíblia. Eles não aceitam a Bíblia como palavra de Deus. E por que eles fizeram isso, Caio? Agora eu vou entrar no ponto aqui do porquê, porque nada disso é feito à toa lá dentro, tá? No mesmo ano em que fizeram essa alteração, eles também mudaram o inário da CCB, mudaram ele todo. Então, quando eles mudaram o inário, já colocou na contracapa do inário essa nova declaração, tá? Eles fizeram essa nova declaração com essas alterações. E, simplesmente, estranhamente, eles removeram do inário 2 únicos hinos que falavam que a Bíblia era a palavra de Deus. 2 hinos. O hino no inário 4, 162, falava que a Bíblia é a palavra, né? Que a palavra de Deus. Eles tiraram o nome Bíblia e colocaram palavra. Que a palavra para o CCBano é uma mensagem subliminar. Palavra de Deus, para quem está na CCB, é a pregação do ancião. É a pregação do ancião. Então eles removeram o hino que fala que a Bíblia é a palavra, o outro hino, que é o hino que as crianças cantavam lá, que é chamado Hinos de Jovens, que fala assim, Cristo me ama, que é o coro, né? Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Né? E eles removeram o nome Bíblia desse hino também, colocaram a palavra assim me diz. Então, nos 2 hinos, eles colocaram palavra. Detalhe, os únicos 2 hinos que tinham nome Bíblia e que falava que a Bíblia era a palavra de Deus. Eles removeram Bíblia e colocaram apenas a palavra, mensagem subliminar, palavra. Porque quando você fala para o CCBano, palavra de Deus, ele já sabe, é a pregação que está lá. É o irmão pregando, não é a escritura. E aí, nesse mesmo momento, eles vão na contracapa e remove aliás, acrescenta, né, esse gerúndio que eles falaram, né, esse gerúndio lá, que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Então,
quando você observa essas alterações pontuais, que é como alguém que sabia o que estava fazendo, e você vai para o contexto CCB, que Bíblia, aliás, palavra de Deus é o que é pregado lá dentro, então você percebe que essa foi uma alteração orquestrada para diminuir a autoridade da Bíblia e fazer com que o povo entenda mais ainda, mais forte, que palavra de Deus é o que eles pregam na tribuna. Então, é um ato de diminuição das escrituras. E se você for ver hoje em dia, no contexto, a guerra CCB por causa disso, eles estão atacando a Bíblia, eles falaram que as pessoas de fora das outras igrejas, o estudo bíblico para eles é farelo, que o CCBano tem o pão quentinho. Aí ele fala, você quer ficar com o farelo, que ele está falando sobre estudo bíblico, ou você quer ficar com o pão? Aí você tem um outro pregador, ancião também, dizendo que a Bíblia é só um livro de leitura. É só um livro de leitura. Só a Bíblia como literatura? É uma literatura normal. Mas isso aí é a ideia de liberal, né? Então, exatamente. Eles não sabem que estão indo por um caminho de uma heresia que já foi refutada, que já foi derrubada. O ancião Marsola, que é o presidente, também falou que palavra de Deus, a Bíblia, ele também disse a mesma coisa, a Bíblia é um livro para ler e você falar dele, mas palavra de Deus, ele falou, é o que sai da nossa boca. Se você crê que o que eu estou falando é palavra de Deus, então é palavra de Deus. Eu estou falando exatamente com o jeito dele, com o tom dele, ele falou. Se você crê que o que sai da nossa boca é a palavra de Deus, então é a palavra de Deus. Ou seja, eles estão dando essas declarações agora por causa da crítica. Isso está irritando eles. Sabe? Porque as críticas está atacando os pilares principais da CCB, que são pilares heréticos, né? Que é a diminuição das escrituras, né? Que a CCB é a obra de Deus, né? Como eu falo no meu canal, a obra de Deus foi o plano de salvação. Essa é a obra de Deus. O próprio nome fala obra de Deus, porque ninguém pode fazer essa obra. Por isso a gente fala, só Deus opera a obra de salvação. Só Deus, mais ninguém. Entendeu? Então, foi tudo muito bem pensado, Caio. Muito bem pensado. Tá? Então, teve os 2 hinos removidos, que falavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Você tem o ponto de doutrina que alteraram, e depois você tem os anciões atacando a Bíblia e os que estudam a Bíblia. Então, não é um mero acaso, né? Ô Josafá, então, peraí, nós temos um problema então. Se o pessoal ali da CCB entende que a Bíblia, ela em si, ela não é... Eles vão falar que é a palavra de Deus, né? Eu creio que a ideia de gerúndio ali, né, que dá continuidade, contendo, é que Deus continua se revelando. Creio que é isso que eles creem. Por isso que eles dizem, né, que a palavra vem do alto, né? Só que daí nós temos um problema. Nós não podemos falar mal dos católicos, correto? Porque eles não têm somente a Bíblia como regra e prática de fé, eles têm a tradição. Eles têm as revelações dos monges, das santas e tudo mais, né? A ascensão de Maria, Maria Imaculada. Então a CCB está caindo em um problema muito grave, que é a ideia de ser uma seita mesmo comprovada. Porque se a Bíblia não é somente a regra e prática de fé, vai entrar no mesmo problema dos adventistas, que é a questão dos livros da Ellen G. White. Então, nós podemos ver, então, na CCB, muitos aspectos de uma seita, correto? Sim, exatamente. Inclusive, em uma das cartas que eles criaram agora, falando sobre seitas e heresias, e para ficar longe dos canais de YouTube, aquelas coisas todas, eles falaram que heresia é tudo aquilo que está contrário à igreja. Eu achei até engraçado, porque... Tá errado essa definição aí, tá errado. Essa é uma declaração da Igreja Católica. Não, dentro do aspecto da Igreja Católica, que eles definiram a crença deles como verdade absoluta, então tudo que vai ao contrário que eles pregam, ensinam, é heresia para eles. Pro protestante, a gente que agora é protestante, a gente admitiu ou a gente adota os 5 solas. 5 solas é a nossa base, é a base do protestantismo. Todo protestante tem por base os 5 solas. Então, tudo que for agora contrário aos 5 solas é heresia. São heresias que estão fora dos 5 solas.
Então, nessa carta que eles emitem, que eles falam parecendo católicos, né? E eles, inclusive, criticam os protestantes, que eu até brinquei e falei, rapaz, eu acho que fizeram um copia e cola de algum documento da Igreja Católica e nem perceberam, né? Porque eles falam, heresia é o que é fora da igreja, é aquilo que vem fora da igreja. Eu vi um católico falando isso, ou seja, eu vejo naquilo, um católico falando isso. E depois eles seguem também, né, tentando fechar o cerco, se sentir isolados, são únicos, exclusivos. Eles falam que o protestantismo não produziu nada de bom. O protestantismo, os teólogos, né, só vieram causar confusão. Eu falo, rapaz, eles são católicos? Porque a igreja deles é fruto do protestantismo. Eu achei muito, muito sem senso. Por isso que eu queria que vocês pegassem esse documento. Eu queria que você, Flávio Martinez, né, os apologetas, pegassem esses documentos, porque eles chegam a ser, com todo o respeito, estou falando isso, tá? Mas chega a ser hilário de contradição. Cômico, né? Você olha o documento e você fala, cara, eu acho que eles copiaram algum documento católico e não percebeu. Porque dentro da visão católica, você até entende chamar a gente de hereges, né? Porque nós saímos de lá e somos contrário à crença deles. Mas um protestante fala, a igreja, eu falei até no vídeo, mas a igreja, quem que vocês pensam que são? Vocês são a igreja agora? Vocês são a igreja? Quem se coloca como a igreja é os católicos, tá certo. Tem quase 2000 anos na igreja, né? Tem até uma lógica nisso. Mas eu falei, CCB, quem vocês são? Vocês falaram. Eles se colocaram a igreja como base, entendeu? De regra, base do discurso. Eu falei, quem vocês são, cara? Vocês são uma igrejinha aí pequenininha. Vocês são uma igrejinha aí pequenininha, né? Vocês, sabe, é lamentável, né? Desculpa, até perdi a sua pergunta. Não, tá certo, é isso aí. Vamos entrar agora em outro assunto? Por exemplo, Josafá, eu tô aqui em casa, eu toco violão. Eu quero tocar algum hino da CCB e publicar no YouTube. Eu posso fazer isso? O hino da CCB e colocar no YouTube? Isso, pegar um hinário da CCB, cantar e lançar no YouTube. Eu posso ter algum problema de copyright? Ou alguém pode derrubar o meu vídeo? Falando, não, esse hino só pode ser cantado na igreja. Tem algum problema? Tem. Você vai ver alguns canais que estão lá para ajudar a propagar CCB, marketing, essas coisas, eles não vão mexer, eles deixam quietinho. Mas é uma ferramenta que ele vai usar contra você, tá? Eu já tive vídeos no começo até, que eu coloquei o hino no fundo, e nem era o hino cantado, era a melodia, que a melodia é universal, né? Em muitos ali, a melodia é a música universal, né? Eles foram lá e derrubaram o meu vídeo. Então, se eu até falo, se vocês colocar hino da CCB e você for crítico, eles vão te derrubar, tá? Eles vão jogar você no chão. Eles não vão ter dó disso, nenhuma, né? Os vídeos tem que ter um jeitinho para colocar, porque eu coloco muitos lá, né? Mas eles estão sempre tentando derrubar meu canal e não conseguem. Eu tenho aqui diversos e-mails de tentativas de derrubar, diversos mesmo, dezenas, se não for centenas, tá? Chegaram a derrubar alguns no começo porque eu não sabia me defender. Depois eu aprendi, né, com consultoria jurídica, eu aprendi a me defender e agora eles não derrubam mais vídeo nenhum e agora até parou um pouco de tentar derrubar meus vídeos. Você tem que alterar o vídeo em alguns aspectos para quebrar a originalidade do vídeo, tá? Você quebra, você altera a voz, o andamento, um pouco da imagem, né? Você coloca outras cores, você coloca um logo, aí você acaba alterando ali, ou seja, o vídeo já não é mais original. E detalhe, tá, gente? Isso é para fazer a defesa no YouTube. Para fazer a defesa juridicamente, tá? Você não pode pegar um vídeo deles inteiro e colocar para rodar todo. Você não pode, porque aí você está usando o trabalho deles. Mas se você coloca aqui no canto e você está fazendo análise, porque a lei de direitos autorais permite em alguns sentidos, e um deles é a crítica. Eu esqueci até o artigo que fala lá, né, que é permitido, o uso permitido de direitos autorais. Na verdade é uso aceitável, né? Uso aceitável, isso exatamente. Agora você pode fazer vídeos tipo React, que é reagindo e analisando. Isso. O YouTube permite agora. Exatamente, tá? Então, mas o
botar hino, rapaz, eles vão derrubar mesmo. Eles têm, parece que um grupinho lá só para ficar acompanhando o YouTube. Tá chegando no final já, mas eu quero fazer algumas perguntas aqui que ficaram pendentes, tá? Por exemplo, o batismo na CCB. Eu vou falar o que eu já ouvi, tá bom? Eu nunca frequentei um culto da CCB e nem tenho coragem, tá? Eu acho que muitos me conhecem lá, eles vão me hostilizar. Mas enfim, quando a pessoa ela está pronta para ser batizada, existe algum ritual que invoca a pessoa a ser induzida a se batizar? Existe ali um instrumental? Existe algum tipo de ensinamento? Como que funciona? Realmente existe uma forma de trazer o emocionalismo da pessoa para que ela se batize? Eu ouvi testemunho de um irmão que estava passando na frente da igreja, que estava tendo batismo. Ele entrou na igreja e falou o nome dele. O nome dele era José, né? Então, falou o nome dele, ele estava bêbado. E ele foi, se batizou e ficou dentro daquela igreja lá. Ele ficou, até que ficou lá o resto da vida. Então, não tem preparação nenhuma. Lá eles dizem que são espirituais. De que forma? Aqui, Deus vai te mostrar a palavra, não esquenta a sua cabeça, ele vai revelar para você na hora. Para batizar, não esquenta, se Deus está tocando o seu coração, é para você batizar. É uma igreja muito sensitiva, ou seja, estou sentindo. É muito esse lado do eu estou sentindo, vou fazer o que Deus está mandando. Eles não têm preparação alguma. Se você chegar lá para se batizar, cara, se você entrar hoje num batismo da CCB, e você for lá pro quartinho para se trocar, ninguém vai te perguntar se é a primeira vez que você entrou na igreja ou é a segunda, qual é seu nome. Eles não falam, eles botam o macacão em você e mandam você ir para a água batizar. Simplesmente não tem preparo nenhum, nada, absolutamente nada. Muita criança que se batiza lá, porque a CCB tem muito esse negócio, eles dão mais foco no número, na quantidade de pessoa que batiza. Eles não têm muito esse negócio de convertido, ou conheceu. E o batismo tem duas coisas que praticamente trabalha no psicológico para as pessoas batizar. Lá você tem os hinos, que eles cantam um punhado de hino, e muitos se levantam por emoção, porque você está falando, tá? Você está cantando lá, aquele monte de gente, aquela orquestra cantando, né? Bonito. E o irmão lá embaixo falando, olha, você já é filho de pais crente, Deus está na sua vida. E a pessoa acaba, né, olhando aquela pressão, isso gera uma pressão psicológica. Porque você está olhando, tá todo mundo ali, ó, a maioria aqui é tudo batizado, só falta eu praticamente, porque tá todo mundo de véu, tá todo mundo de terno, né? E isso acaba gerando uma pressão psicológica, então muita gente se batiza e você vê que é uma pressão psicológica porque a maioria dos batizados lá são jovens, pessoas de 12 a 16, 17 anos, né? Ou seja, pessoas que não têm o emocional, ainda não está formado. E qual a idade mínima, Josafá? Eles dizem que é 12 anos, mas se a criança fala em língua, pode ser com 9, com 10, com 11, com 8, né? Como eu já vi também, eles batizam, sabe? Lá é 12 anos, eles pegaram a regra de Jesus. Eu falei, mas é Jesus. Jesus estava ensinando no templo e pegou essa regra dessa idade. Eu falei, gente do céu, vocês estão falando de Jesus. Meu Deus, ele é o Deus vivo, encarnado ali. Você quer pegar essa regra? Então, 12 anos, o menino já está apto a tomar sua decisão eterna, que é eterna lá, porque se errar, já era. Então, é decisão eterna, né? Então, não tem preparação alguma, Caio. E detalhe, ninguém vai te visitar depois que você batizou também. Você se batiza e depois você vai para sua casa e a vida que segue. Se você não for do mundo, tipo, se resolva, estude por conta própria, se vire. Não tem estudo, eles não falam disso estudar, não fala. Ele só meteu você na água, você saiu, acabou. Assim, entendeu? É isso, rapaz. E tem coisas, ó, eu vou falar pra você, tem coisas que falaram na CCB que eu falo, não, gente, peraí. Eu não vou acreditar em vocês. Eu tenho que procurar alguém que realmente explique sobre isso. Mas eu tô ficando mais surpreendido ainda, tá? E eu tenho agora uma pergunta. Por exemplo, eles creem, no caso de crianças, tá? Crianças de 0 a 12 anos de idade. Essas crianças que morrem. Agora, eu não quero falar de assunto teológico, tá? Porque eu sei quais são os pensamentos por aí. Quero falar da CCB. Eles creem que essas crianças que morrem de 0 a 12 anos, elas vão pro céu?
Eles não têm, ô Caio, eu não posso dizer como eles creem, porque isso entra numa linha teológica, e eles não têm linha teológica nenhuma. Lá, se você pegar 10 CCBanos e trazer aqui, cada um vai falar uma coisa. Você imagina uma igreja que não tem linha teológica nenhuma? Ela tem usos e costumes. Nisso, você pergunta para os 10 vai falar igualzinho. Eles estão sistematizados a um assunto, né? A um assunto, é aquilo ali. Ou seja, se você chegar no número 1 aqui e falar assim, ó, pode atender culto ou tocar na orquestra de barba, ele vai dar uma resposta, o segundo a mesma, o terceiro, vai chegar no 10º a mesma pergunta. Então, aí se você perguntar para ele qualquer coisa do andamento do culto ou da igreja, a resposta deles vão ser sistematizada, vai ser igualzinha. Se você entrar em qualquer tipo de campo de discussão ou de dúvida teológica, como eles não têm uma posição teológica alguma, eles nem falam sobre isso nos cultos, Caio. Eles nem falam sobre isso. Não tem um culto que você vai achar eles falando sobre isso, entendeu? Então, cada um vai falar uma coisa, que inclusive é uma orientação que eu dou para os apologetas, o pessoal que vai falar com o CCB, não fala, não entra em assunto teológico, porque a CCB não tem teologia nenhuma. Se você for fazer um debate com ele vai usar isso para minar o tempo ali e não falar de CCB, entendeu? Porque eles não têm, predestinação, todas essas coisas, eles não têm uma linha definida, sabe? Então, se eu for falar alguma coisa aqui, vai entrar um monte de controvérsias aí entre eles no chat, vão falar aí, e ninguém sabe, e eu não posso dizer para você, a CCB pensa assim, entendeu? Então, se eu não posso, tudo que eu falei aqui, né, as pessoas que estão assistindo sabem o CCBano, ainda que não goste de mim, mas você sabe que tudo que eu falei aqui é a verdade, é o que acontece dentro da congregação. Citei dias de culto, qual é o culto, que é só você ir lá e colocar as datas que eu falei, você vai achar, né, as declarações que eles fizeram. Mas não, o Caio, eles não têm, sabe? Cada um vai falar uma coisa, porque eles não são ensinados. Eles não são. Para a gente fazer a crítica à CCB, aí a CCB deveria ter uma posição sobre isso e ensinar todo mundo. Aí nós íamos vir aqui e falar assim, peraí, a CCB ensinou errado isso aqui, ó. Tal. Mas lá, Caio, eles nem falam sobre isso, tá? Vai ser um palpite solto. Uma coisa que me assustou, né? E eu ouvi de outra pessoa. Eu estava na casa do meu irmão um tempo atrás e apareceu ali um rapaz vendendo churros, né? E ele faz algumas perguntas bíblicas. Olha, se você acertar isso, você ganha, sei lá, 2 churros, né? E ele faz umas perguntas difíceis, né? E algumas mais fáceis. Ele falou o seguinte, a gente não perguntou nada, ele que falou. Olha, vocês são crentes pelo visto, né? Porque eu fui em uma igreja do Templo Cinza, eu acho que é CCB. Eu fiz um monte de pergunta bíblica lá, ninguém ganhou nada. Todo mundo errou. Aí eu falei assim, mas você tem certeza que foi CCB? Sim, não é aquela igreja que fica ali em cima? Eu falei, aí eu constatei mesmo que era uma CCB. É triste, né? Não ganha nem o churros. Nem churros. Nem o churros. Josafá, uma pergunta ainda, a gente já vai finalizar, tá? É que são perguntas que aparecem assim do nada. Por exemplo, Josafá se afastou da CCB e você está doente em seu leito ali no hospital. E você quer que os irmãos da CCB vão lá e orem por você. Eles fazem isso com você afastado da igreja? Se eu tiver afastado, não. Eles não vão mais. É como se você tivesse dado as costas para a CCB. É como se você tivesse traído a CCB, a Santa. Né? Se você trair a Santa CCB, você não tem direito a mais nada, né? Você vai morrer à míngua, até porque eles vão usar você como exemplo, né? Tem muitos casos de mendigos aí, gente, que saiu da CCB e por ele se sentir muito derrotado, alguns não têm coragem de atentar contra a própria vida, eles acabam parando mesmo na sarjeta. E na CCB eu já vi muito testemunho usando isso como exemplo para o CCBano. Eu falo, irmãos, muita gente não deu valor e saiu daqui, né? E hoje está na sarjeta, hoje é mendigo. Quantos testemunhos da irmãzinha levanta lá para testemunhar? Irmão, eu estava desanimado, eu achei que eu não queria mais vir na igreja, e aí de repente apareceu um mendigo e falou, você é daquela igreja tal lá, né? Eu falei assim, dá valor aquilo lá, olha como é que eu tô hoje, olha a minha situação. Então eles usam isso ainda como exemplo
para colocar pressão psicológica nas pessoas. Seita sempre vai trabalhar em favor próprio dela. Tudo isso que ela puder usar para beneficiar a própria seita, ela vai fazer. Ou seja, explorar desgraça na vida das pessoas, né? Que nem eu. Já profetizaram muitas vezes que eu ia morrer, que eu ia pegar câncer na garganta, a Covid, na época da Covid, teve uns que entrou lá e falaram assim, Deus manda dizer que você, em uma semana a Covid vai te pegar, em 2 você tá morto. Ô, louco, eu meu. vi falar. Aí eu escrevi carinhosamente para ele, assim, eu falei para ele, olha, irmão, eu tô vendo que você é um filho do diabo, você tá aqui desejando a minha morte, e Jesus Cristo falou para aqueles fariseus, vocês querem minha morte, por isso vocês são filhos do diabo. E você quer minha morte. Então eu não estou exagerando, estou falando biblicamente. Você quer minha morte, por isso eu posso dizer, você é um filho do diabo. Você quer satisfazer a vontade do seu pai. Né? E se isso acontecer comigo, vai ser para a honra e a glória de Deus. Não sou melhor do que ninguém desses que já morreram. Também posso morrer, ok? Mas eu tenho certeza, não vai ser por causa dessa sua praga que você é um feiticeiro. Né? Eu até fiz um vídeo falando isso, né? Explicando. Mas eles rogam, eles têm esse comportamento, tá? Esse comportamento, porque todo sectário, tudo é para o fim da denominação. Tudo para a glória da denominação. É a mesma coisa que você pegar os 5 solas e enfiar na CCB, entendeu? A CCB é a graça, a glória é só para ela, o que o ancião fala é somente ele, né? Sola escritura, sola pregadura, né? Eu não sei nem como é que fala pregação, mas é exatamente, gente, o seitário... Solatria, né? No caso é solatria, né? Verdade. O seitário, ele é um escravo da denominação. Um escravo, tem um dó. Eu já falei para se vocês tivessem esse comportamento ferrenho para defender Cristo, mas que cristão maravilhoso que vocês seriam. Mas como vocês não são, a ira de Deus ainda está sobre a cabeça de vocês. Josafá, derrubaram 3 vídeos meus lá no Instagram e no TikTok por denúncia. A maioria das pessoas com certeza foram da CCB. É impressionante como eles não dão opinião para outras pessoas, porque se você falar contra qualquer tipo de doutrina deles, você está sendo usado pelo diabo, você não é um apologeta, né? Você é um defensor do diabo. É interessante, né? E outra coisa, eu prometo que são as 2 últimas perguntas, tá? Não tem importância, pode falar. Tá? Vamos lá. Recentemente eu vi um vídeo muito interessante e eu iria perguntar para você sobre isso. Eu vi uma menininha, deve ter uns 9, 10 anos, com o véu na cabeça. Era um culto doméstico, eu não sei se vocês fazem culto doméstico, mas enfim. E ela estava revelando um monte de coisa, e as pessoas estavam dando glória a Deus. E em nenhum momento eu vi as pessoas abrindo a Bíblia. Essa revelação que acontece durante os cultos ali domésticos, são comuns? Muito comuns. Aquilo ali, na verdade, essas crianças estão replicando o que ela vê os adultos fazer. Sabe que criança, por natureza, ela copia os pais. Ela vai falar, você pode ver a criança com a camiseta do Corinthians, você vai entrar na casa dela, você vai ver o pai é corintiano. Provavelmente é corintiano, né? Ou então a mãe, ou então... Né? Eles repetem. Então essas crianças, elas já são usadas desde cedo para isso. Porque na CCB, quanto mais você menos souber, quanto mais inocente você for, para eles é Deus te usando mais de você. Então, se o irmão já é usado porque ele é um idoso, porque ele não tem conhecimento nenhum, porque ele é ignorante biblicamente, imagina uma criança. Então, quando a criança começa a falar, eles entram em êxtase. A criança pode estar falando nada com nada, mas para eles é o suficiente, eles entram em êxtase. Eu já coloquei vídeo, então isso é comum lá. Tá? Comum, e geralmente a criança só fala palavras que ela já conhece, ela fica repetindo as frases, tá? Deus tá me mostrando, Deus... Aí eles mudam o tom de voz também, né? Deus tá me mostrando, e Deus vai fazer, e Deus vai entrar. Eles mudam o tom de Josafá, voz. Desculpa te interromper, tá? Só pra gente não perder aqui a ideia. Essas crianças que são usadas pelo Espírito Santo, se assim podemos dizer, essas revelações acontecem depois do batismo ou antes do batismo? Você sabe me dizer também? Aí você pode continuar a sua linha de raciocínio, tá bom? Bom, a criança, muitas das vezes é criança, então eles até entendem a criança está sendo usada lá por Deus, ainda que não tenha sido batizada. Mas na CCB, em via de regra, é os batizados. Porque quem não é batizado por ele está no mundo.
A criança está no mundo, ela não pode ser usada por Deus. E essas crianças não são usadas por Deus. O Espírito Santo não vai criar confusão daquele jeito, né? Ele não vai, eles não sabem como que o Espírito Santo age. Porque na CCB, eles vão pela tal alegria, eles falam, né? Eu senti alegria no meu coração. Se você for usar a regra da alegria, lascou, porque não tem coisa que alegra mais do que a mentira. Quando a mentira é para te bajular, que é o que geralmente acontece lá dentro, Deus vai te dar, eu vou fazer, isso vai gerar alegria em você. Só que lá em Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 17, eu não me lembro o verso, lá adverte o homem que o coração do homem é enganoso e que a gente deve tomar cuidado com isso. Então, se eu pegar meu filho agora aqui, Caio, ele vier aqui, eu não tenho um tostão furado, ele fala, pai, eu quero aquele videogame tal do ano, e ele me pede, e eu, para acalmá-lo, resolvo mentir para ele, falo, olha, daqui 2 semanas você vai ter esse videogame na sua mão. Eu tô mentindo, tá? Mas você acha que ele vai sair da minha presença feliz ou triste? Ele vai sair feliz. Porque na cabeça dele é verdade. Ele vai sair com ele, ele vai até contar para os coleguinhas. É a mesma coisa as pregações do CB. Eles falam que Deus vai dar vitória, que eu estou entrando na sua vida, que eu já estou vendo né, Deus fazer a obra, que eu já estou consertando. A pessoa ouvindo aquilo e achando que é Deus, porque eles dizem que é Deus, ele vai sentir alegria. E aí ele sentindo alegria é a regra de aferição para eles, que é Deus que está falando. Sendo que um cristão verdadeiro, a regra de aferição, ele vai usar a regra dos bereanos, que está lá em Atos 17:11, que é conferir nas escrituras. Essa é a regra de aferição. Mas na CCB, basta sentir alegria. Eles falam isso, irmão, se você sentiu alegria, foi Deus. É essa a regra. Eu falei, caramba, então lascou aí, meu. É perigoso, porque Salomão diz que o que traz alegria ao coração do homem, lembra do que é? Vinho. Então... Exatamente. Não é, porque muita coisa pode trazer alegria, né? O meu coração é carnal. E ele sente alegria em coisas dessa terra. Ele vai querer mesmo, ele vai ficar alegre. E a Bíblia fala que nem sempre aquilo que me alegra é aquilo que eu preciso. A exortação, a correção, muita coisa que a gente recebe, às vezes a gente não quer, mas a gente precisa daquilo ali. Jesus Cristo falou muita coisa dura e pesada. E foi abandonado por causa disso. O coração de ninguém ficou alegre. Mas era o próprio Deus que estava falando. Olha, o coração de ninguém ficou alegre, foi todo mundo embora. Então essa regra, você sabendo que está me ouvindo aqui, essa regra que vocês inventaram de sentir alegria, isso é falso e diabólico. Isso está sendo usado para afastar vocês das escrituras sagradas, tá? Porque a Bíblia é a nossa regra de aferição. Irmão, tá na Bíblia, o que ele está falando tá de acordo, então você pode aceitar que isso daí é bom para nós, é cristão. Não está na Bíblia, está falando algo que está ao contrário ao que a Bíblia diz, está ensinando algo que não é o que a Bíblia ensina, então se afasta, mesmo que você sentiu alegria. Eu senti alegria, não interessa, alegria é falsa. Então, Caio, as crianças fazem, eu já fiz vídeos aqui, né, mostrando crianças pregando, sendo usado, fazendo aquelas coisas todas, e você vê que ali, na verdade, é só um teste piloto para um futuro profeta, né? Esse profeta que tem na CCB, como tem muita igreja pentecostal também, né? Deus manda dizer, estou sentindo, tem recado de Deus hoje aqui, vou falar o que Deus está me revelando, o que Deus está me mostrando. Rapaz, quando começa com isso daí, só Deus para ter misericórdia. E aí você tem a criançada, não está numa escola bíblica, não está aprendendo nada de Bíblia, mas a escola do CCBano são as reuniões que eles fazem, né? Lá chama movimento de oração, que é quando eles se ajuntam numa casa para orar, né? Eles oram, aí quando levanta, tem sempre alguma coisa que Deus está mostrando, Deus está revelando, e essas crianças vão crescer e vão se tornar falsos profetas no futuro. Por que não é comum ver jovens pregando na CCB? Você sabe por quê? Pregar a palavra lá em cima não pode, né? Porque tem só o ministério que pode lá pregar. Em alguns lugares sobe uma criança lá na reunião de jovens, que era para ser a escola bíblica, mas não é. É um culto igual da noite, só que para as crianças, os jovens, né? E às vezes sobe lá as criançadas lá para pregar, né? Para pregar, mas eles pregam nada com nada também. Se os adultos lá pregam heresia, você já imaginou as crianças, né? Então lá na CCB tem muito esse negócio de é criança que está pregando, então é Deus que está pregando.
é Deus que está falando na boca dele. Que é um absurdo. O que a criança que não entender nada de Bíblia tem para passar para uma igreja? Tem nem maturidade espiritual para isso, na verdade, né? Não, nem as duas maturidades, nem espiritual e nem a intelectual, não tem nada para passar para um adulto. É que eles confundem as partes bíblicas onde Jesus fala, vinde a mim, os pequenininhos, mas eles não entendem lá no texto que Jesus ele está apontando para uma das qualidades que tem na criança. Ele não está mandando a gente ser criança. Jesus não está mandando a gente ser jovem criança. O apóstolo Paulo fala, eu já fui criança e hoje eu sou homem, adulto. Então, quando Jesus está falando lá, ele está falando quem não for humilde como uma das crianças. Então, Jesus, ele usa as crianças para apontar uma qualidade que tem na criança. Jesus está dando ênfase, não é a imaturidade da criança. Ele está dando ênfase na humildade. Aquele que não for humilde como uma dessas crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então, por falta de um estudo bíblico, às vezes eles interpretam tudo errado na Bíblia. Né? Essa parte, tem a outra lá que fala que a letra mata e o espírito vivifica, que eles falam que é a leitura da Bíblia, que é um absurdo, né? E várias outras passagens. Então, criança, o púlpito não é lugar de criança. Aliás, nem todo adulto pode ir para uma tribuna, porque tem que ter um jeito para aquilo. Você tem que ter conhecimento, tem que ter dom de Deus, né? Se nem um adulto, quanto mais uma criança. Então, eu quando vejo criança indo pregar, se eu tiver no meio, eu falo, pode tirar, pode parar, filho. Não. Ah, mas vai falar o quê? Vai falar o quê da cabeça dela? Não tem nada para falar. Pode tirar, pode parar com esse negócio, essas invencionistas. Ai, Deus falou na boca da mula lá. Falou porque era a única, era necessário. Era a única coisa que Deus podia usar ali para falar com o balão. Mas isso não é meio pejorativo? Não é meio pejorativo isso daí? Ah, falou até com a mula para falar com a criança. Eles usam contra si mesmo esse termo lá pejorativo, né? É um absurdo, né? Eles alegam esse texto bíblico com um absurdo, né? Não tem. Então quer dizer que se ele usou um jumento, então nós não vamos estudar mais, não vamos fazer mais nada. E então não precisa de você também, meu filho. Ele vai usar os jumentos, os cachorros da vida, as galinhas, os gatos, ele vai usar os bichos. Né? Mas ali, gente, é um milagre que Deus precisava fazer naquele momento, tá? Ele precisava falar com aquele homem. E Deus quis fazer daquele jeito. Ele podia simplesmente não usar o jumento e deixar o anjo aparecer para Balaão ver. Quanta gente que não viu o anjo na Bíblia tá falando lá, né? Josué viu, outras pessoas viram lá, Gideão viu. Por que ele não podia? Não, porque era o caminho de Deus. Deus queria fazer daquele jeito, entendeu? Então, a gente não pode pegar aquele caso ali, uma exceção na Bíblia, né, e criar uma regra para uma igreja. Isso é um absurdo. Você não vai criar uma regra a partir, né, de um fato isolado da Bíblia. É assim, Josafá, é que muitas igrejas confundem a ideia de prescritivo e descritivo, né? Aquilo que é como norma e doutrina e aquilo que é apenas uma história. Então, eles acabam pegando aquilo que é história, transformando em doutrina, e aí vira uma bagunça, né? Josafá, agora realmente é a última pergunta, tá? Eu vi que você recebeu, deixa eu abrir aqui a tela, eu vi que você recebeu alguns processos a CCB, tá? Eu vou pedir para que você responda essa pergunta e depois que você deixe aqui as suas considerações finais. Por que você foi processado pela CCB e quais foram os processos que você conseguiu ganhar, né? E por que eles processaram você? Eu tenho ao todo, entre processo civil e denúncias que viram processos criminais, ao todo são 8. E a CCB não ganhou nenhum, né? Nenhum desses processos. A CCB não tolera crítica, né? Ainda mais quando a crítica ela é muito incisiva dentro das colunas. Por isso que é importante o ex-CCB criticando, porque ele sabe onde ele deve criticar. E é justamente por isso que irritam eles, porque a gente sabe aonde que a crença deles está apoiada. A gente sabe o que é que o povo deposita a sua esperança lá dentro. E a gente vai analisar isso e ver que isso é uma heresia, a gente apresenta as nossas críticas. Bom, eu fui processado por calúnia e difamação, mas eu nunca caluniei ninguém, eu nunca difamei ninguém. Eles têm que entender o que é calúnia, o que é difamação, né? A calúnia é se eu estivesse inventando alguma mentira ou atribuindo algum crime a eles, né? E eu nunca fiz isso. A difamação é quando você inventa algo que não é real e esse algo é pejorativo e acaba afetando a imagem deles, tá? Então, eu já ganhei 3 processos, 2 aí já está quase findando, 3 do criminal, 2 já foi recusado
pelos juízes. Tem um aí que agora está esperando também encerrar. Tá? Então, graças a Deus, eu não fui condenado em nenhum deles. Um desses processos foi o do Hélio Bianco, ancião presidenciável da igreja, quando eu fiz o vídeo que ele fala que a coleta é santa e faz parte da salvação, como eu falei aqui no início. Foi um vídeo muito bom, não tem ofensa nenhuma, é um vídeo tranquilo, eu tô falando desse jeito que eu tô falando aqui, só que eu não fico dando volta, eu não fico tentando, né, usar outro termo, eu uso as palavras que tem que ser usado, obviamente com cautela. Eu jamais falei nada que ofendesse eles, ou falasse palavrão, nada dessas palavras, né? É a minha crítica, né? E eles perderam o processo, tá? Inclusive também o outro ancião presidenciável, que eu falo que é a cúpula que comanda o Braz, que é o Luiz Carlos de Viçosa, também perdeu o processo. Em algum deles, eles alegam o uso da imagem deles. A imagem deles e tal. E o que o juiz entendeu? O que a gente disse em nossa defesa, em minha defesa, eu falo a gente, que sou eu e o meu advogado, né? Um abraço aí pro doutor Gabriel, um excelente advogado. Quem precisar, entre em contato, que eu passo o contato dele. E é realmente excelente, tá? E o que a gente disse? O que a gente disse no processo? A imagem deles não é privada. O culto da CCB é público. Por isso a imagem deles também é pública. Porque o culto aberto é como se fosse uma praça. É diferente de eu ter usado uma imagem, se eu fosse usar uma imagem dele dentro da casa dele, tomando um café, comendo um pão, junto com a família dele, aí alguém sobe lá no muro e bate uma foto. Aquela imagem é privada. Ele não estava exposto, as pessoas estão expondo a vida íntima dele, né? Mas não, eu usei a imagem do culto, que ele está engravatado, ele subiu ciente que estava subindo em uma tribuna pública para fazer um discurso público. Então a imagem não é pública, certo? Então eles também, o juiz acatou isso, entendeu e colocou na decisão deles que a imagem dele é pública, não há que se pedir direito de imagem, foi o que o juiz disse lá, né? E os meus questionamentos, a mesma coisa, tá? Você entra lá, os questionamentos, ainda, segundo o que o juiz diz, ainda que ele use palavras, como se fosse ácidas, que ele falou, mas não é essas palavras, né? Ainda assim, ele está dentro do direito de crítica, que eu uso algumas palavras que é falsos profetas, enganadores, hipócritas e mentirosos. Todas essas palavras que eu usei não foi solta. Ou seja, eu simplesmente falei para fazer uma agressão. Não. Quando eu usei essas palavras, elas foram conclusivas de um raciocínio, de uma exposição. Vou dar exemplo. Houve um contexto, né? Houve um contexto, né? Exato. Eu não posso falar o Caio é mentiroso. E pronto. Não falar mais nada. Aí eu estou usando essa palavra só para desferir uma ofensa. Agora, se eu mostrar o que o Caio disse e provar que aquilo é mentira, aí eu posso finalizar dizendo, tá vendo? Ele é mentiroso. Que foi o que aconteceu em todos esses meus... Isso o próprio juiz falou e entendeu. E eu dei até um exemplo. O Cláudio Marsola, nenhum culto mundial, ele falou para o povo que se você está prejudicado, você se sente prejudicado, o lugar de falar é com Deus. Não adianta você sair por aí correndo atrás dos seus direitos. Fique em paz, irmão. O lugar de falar é com Deus. Ou seja, ele está orientando a pessoa a não buscar o judiciário, a não buscar os seus direitos, porque Deus deu habilidade e sabedoria para os magistrados. A Bíblia fala isso. Para justamente julgar as causas, e nisso Deus aparece para julgar os ímpios. Deus usa o magistrado para julgar os ímpios. E aí, eles mandam o povo buscar a justiça de Deus, a não procurar a justiça divina. Aí eu abri um vídeo lá e eles têm quase 4.000 processos. E eles estavam me processando. Quando eu termino de falar isso, eu falei assim, vocês são hipócritas, porque vocês ensinam uma coisa que vocês não fazem, que é a definição de hipocrisia que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Eles falam, mas não fazem, ou seja, dê ouvido ao que eles falem, mas não façam o que eles fazem. Hipócritas. Jesus fala, fariseus hipócritas. Então, quando eu uso essas palavras, elas são conclusivas de um raciocínio, eu não estou falando à toa. Quando eu falei que eles eram mentirosos, eu mostrei por que eles eram mentirosos, eu peguei a Bíblia e falei, eles estão mentindo, está escrito, é isso aqui na Bíblia. Quando eu falei que eles eram falsos, a mesma coisa. Graças a Deus, eu ganhei. Agora, se eles acharam que são pesados, as críticas, eles podem ter o direito de achar o que quiser, mas eles não podem dizer que eu estou cometendo um crime.
né? Isso eles não vão poder dizer. E eu nem quero cometer o crime. E foi o que eu falei em audiência. Eu tenho um vídeo meu lá de audiência, que eu tô falando na audiência, exatamente o que eu tô dizendo aqui agora. Eu falei lá na audiência, diante do juiz e da advogada da CCB. E lá eu disse o que eu vou dizer agora. Se eu tiver errado, se eu cometi algum crime, eu não quero ser absolvido. Eu não quero, porque eu quero que a justiça seja feita. Eu não quero ser um criminoso solto, porque isso é injustiça e é impunidade, né? Josafá, aquela advogada lá que estava defendendo a CCB, ela é muito confusa. Eu assisti. Até você fechou o rosto dela lá, censurou, né? Mas ela é muito confusa. Eu não sendo advogado, iria defender melhor do que ela. Coitada. Ela é CCBana, filho de CCBanos, estão lá. E esse que é um problema, porque às Mas vezes pode a pessoa... isso? Pode, sendo advogada e participar da instituição e ainda defender a instituição? Pode, isso pode. O que é ruim é porque a pessoa vai colocar suas emoções, né? Ela vai colocar as suas emoções. Por isso que o meu advogado, eu não busquei nenhum advogado que conhecesse a CCB. Porque para o juiz, aquilo é uma questão de direito, não religiosa. Então eu quero alguém que vá me defender direitos. Eu não quero que o camarada se perca nos meus argumentos ou nos meus vídeos. Porque teve irmãos que falaram, Jafar, eu vou te ajudar. Não, eu peguei alguém de fora para fazer a minha defesa e deu certo, tá? Então, eu falei isso lá, daquele jeito, tranquilo, naquele processo, falei, me apresentei, eu fiz as minhas defesas, né? Falei até coisa, teve coisa que ela me obrigou a falar que não precisava, mas acabou ficando mais feio ainda, que é o caso, que nem um exemplo que eu falo aqui, que é triste, é uma igreja milionária daquela, é uma das maiores do Brasil, ela não tem nenhum trabalho social ao público. Você não vai achar um salão cinza aí com um monte de máquina lá para ensinar os irmãos a fazer vassoura, a fazer um chinelo, ou então você tem aí uma creche para a sociedade. Dá um retorno dos impostos que você não paga, dá algum retorno para o público, para o povo, porque quando o governo ele isenta as igrejas de impostos, foi porque quando discutiram isso, eles disseram as igrejas dão um retorno para a sociedade, e dão. Igrejas sérias, de verdade, elas tiram pessoas das drogas, do alcoolismo, o camarada deixa de dar trabalho para a polícia para promover dinheiro e imposto para o governo, né? Ou seja, diminui a quantidade de encarcerado. Lógico que o Brasil é uma bomba, né? Tem um monte de gente indo para cadeia, mas a igreja tem um trabalho de ressocialização. Então, quando eles diminuem os impostos, eles não querem cobrar da igreja porque eles acreditam que tem um retorno financeiro. Só que a congregação não dá esse retorno. Eles não fazem isso daí. Isso eu falei lá em audiência, o que eu estou falando aqui agora. Eu falei lá, não tem retorno para a sociedade, porque é uma igreja egocêntrica que só pensa nela. Eles nem no povo eles pensam. A meta deles é igreja, 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 igreja. É construir igreja. Construir. Eu fico abismado. Bom, eu quero agradecer aqui o Caio Modesto por ter me convidado e eu estarei sempre à disposição, Caio. Esse é o meu trabalho, tá? Eu não sei dizer qual que é o nome desse trabalho que eu faço, mas é uma coisa que só nós que veio da CB pode estar fazendo. A gente conhece ali as entranhas, precisa estar falando. Graças a Deus tá rendendo fruto. Muita gente tá acordando e tá procurando igrejas bíblicas, né, igrejas de fé reformada, estão procurando para poder realmente, né, participar de uma igreja saudável e sadia, né? Porque a congregação é tempo perdido, vocês me perdoam de falar isso, gente, tá? Os problemas não são simples, são graves, são sérios, são diminuição da escritura, são problemas onde o homem está acima da palavra de Deus, é o que ele prega, isso tem pesos sérios, tá? Muitos dessa igreja, segundo o que a gente vê na Bíblia, vão ser jogados no lago de fogo, simplesmente porque não creram em Jesus. Tá? Não é o tempo que você tem de igreja, a calça comprida que você usa, o véu que você colocou, as obras de caridade que você fez, nada disso vai ajudar você a entrar no céu. O que vai te ajudar a entrar no céu é Cristo, se você confia nele como seu único e suficiente Salvador. Se você não confia, meu irmão, você já está condenado. E foi ele mesmo que falou. Você já está condenado. Josafá, muito obrigado por sua participação.
Entretanto, eu quero que você fale aí das suas redes sociais. Onde as pessoas podem te encontrar? Caio, entrou no YouTube e colocou Josafá Agra, A-G-R-A, normal, tá? Agra, Josafá Agra, coloca CCB depois do Josafá Agra, que aí o algoritmo do YouTube já busca o meu canal para você. Só colocar. Se você colocar Josafá Agra, já vai aparecer CCB, já vai aparecer embaixo naquela listinha, Josafá Agra CCB. Clica que você vai achar meu canal. Tem tudo que vocês precisam saber sobre a congregação Cristã no Brasil. Vocês não se assustem, tá? Eu falo mesmo, eu não fico dando volta, eu falo o que tem que ser dito, tá? Mas o meu canal, ele segue Bíblia. Se eu disser alguma coisa que não esteja de acordo com a Bíblia, por favor, irmão, vai lá nos comentários e me fala que eu, na hora, eu volto atrás, eu faço outro vídeo, eu corrijo, porque o que direciona o meu canal não sou eu, é o que a Bíblia nos ensina, é o que ela nos mostra. A mesma coisa no Facebook, eu tenho Facebook, eu tenho o Instagram também, que eu acabei de criar o Instagram, eu pretendo colocar as lives lá também, e vocês entrando nessas 3 redes sociais aí, você coloca Josafá Agra, você vai me achar. Eu tenho uma página também no Facebook e tenho canais no Telegram, eu tenho 2 grupos no Telegram de 500 pessoas cada um, e tem um outro lá também, no WhatsApp também, tá com 300, eu acho que já deve estar com 300. Que são pessoas que me procuram. Esses grupos a gente costuma dar orientação, porque a pessoa quando sai da CB, ele ainda sai carregada de vícios, de costumes e de um punhado de coisas que só com o tempo, conversando com a gente ali, eles vão sendo limpo disso, né? Inclusive agora eu vou fazer... Eu vou até falar, vou fazer um vídeo depois, mas eu até mostrei uma live agora, esses dias, de um casal, o irmão Thor e a irmã Thaís, do canal Prosa de Graça, tá? Eles fizeram a ceia que é um tabu, Caio, um tabu na CCB, que eles falam que é idolatria, a ceia de Natal. Ah, mas é idolatria, é uma bobagem isso daí. E eles filmaram a ceia deles, uma coisa mais linda, a mesa bonita, os pratos na mesa, e eles estavam com um grupo grande de casais, de irmãos, e eles estavam tocando violão, louvando o Senhor Jesus, com hinos bíblicos, e no final o Caio, o irmão Thor parou, falou da importância de Jesus, que Jesus Cristo é um marco que dividiu entre o antes de Cristo e o depois de Cristo, a história da humanidade, e eu me emocionei, Caio, porque é um tabu. Eu falei, esses homens estão louvando a Deus, estão comemorando, mas não foi no dia 25, não interessa qual foi o dia, ninguém está comemorando o dia, está comemorando Jesus, o nascimento de Jesus Cristo. Não interessa qual foi o dia, gente. Gente, Deus conosco, ele veio, pisou nessa terra, e hoje ele está à destra de Deus, e sabe o que eu sinto, sabe o que você sente, irmão. Ele provou das mesmas dores e as mesmas paixões. Como que nós não vamos nos alegrar com isso? Como? E eu, Caio, ainda tinha esse negócio. Esse Natal eu fui para minha cama com a minha esposa, a gente ficou lá, quietinho, assistindo Netflix e não comemorando. Aí eu levantei, fui abrir aqui o YouTube, eu vi esse casal aí, CCB, aquilo mexeu comigo, que eu me emociono até agora. Natal do ano que vem, Caio, eu quero fazer uma ceia linda com a minha família. Nós vamos cantar para o Senhor Jesus. Nós vamos dar glória a Deus, né? E nos alegrar com o nascimento. Então, até isso, a CCB tirou da gente. O povo está contaminado. Até eu, Caio, ainda tenho custo. Sabe, você não sai mais do mesmo jeito, Caio. Você não sai normal de uma seita. Você sai, muita gente sai com problema psicológico, eles saem tomando remédios fortes, né? Sai com esses vícios. Agora, há pouco tempo que eu fui começar a usar bermuda, que a gente não usa, cara, Deus não se agrada. E hoje você vê que a bermuda é uma benção de Deus, é uma benção, o calor de 40 graus que estava fazendo aqui, Caio, meu Deus do céu. Então não é fácil, Caio, para você recuperar. E olha que eu sou o crítico da CB e ainda tem esses vícios. Imagina quem não é, Caio. Você tem uma ideia? Vocês não têm ideia, Caio. Se vocês não tiveram na seita, irmão, só quem viveu, sabe? Só quem teve no calabouço sabe o que é o calabouço, cara. Só quem teve lá, rapaz. É duro. Mas se Deus quiser, ano que vem, irmão que está me assistindo, não é idolatria Natal. Lógico, você não vai ficar
né, usando a imagem do Papai Noel, daqui você não sabe nem de onde veio aquela imagem, você não sabe. Mas, gente, reunir em família, você acha que Deus não vai se agradar de ver o povo reunido falando do filho dele, que é o que Deus quer? Deus quer que a gente fale do filho. Quem tem o filho tem o pai, tá escrito, quem não tem o filho não tem o pai. Pronto, final. E vocês pegando na mão do outro, fechando os olhos, e aquela oração sincera com Deus, franca, bonita. É óbvio que Deus vai estar abençoando aquela ceia. Tá? Então faça, irmão. Você já saiu da CCB, nós tem que se libertar. Gente, a CCB é assim, você sai do meio deles, você tem que jogar toda aquela cangalha no chão. Esquece tudo que você aprendeu ali. Procura uma igreja bíblica para que você substitua aqueles costumes ruins por costumes cristãos de verdade. Vocês precisam procurar uma igreja, novos irmãos. Ah, mas eu vou perder amigo, mas você vai ganhar um monte, querido. Você vai ganhar um monte. Procura uma igreja batista, uma igreja presbiteriana. Procura uma igreja saudável, tá? Porque não dá mais pra gente ficar... Você sai da CCB e ainda fica carregando esses usos e costumes da CCB. Não tem como, rapaz. Tá? Então, agradeço muito, viu, Caio? E se precisar de mim, tirar dúvidas, alguma pergunta, né? Tem o site da congregação, vocês podem entrar na congregação, que está no Brasil. Agora estão começando a colocar os tópicos novos que estão lá. E eu faço um pedido para quem for da congregação que esteja assistindo a gente, um pedido aqui, pega todos os tópicos que vocês têm, coloca lá no site. Vocês têm documentado. Coloca tudo, né? Eu tenho lá no meu site, eu tenho tudo. Mas coloca, não esconda nada do povo, gente. Coloca e se arrependam. Se vocês não se arrepender do que fizeram, vocês não terão perdão. Você sabe a gravidade disso, irmão? Estou falando para quem é da CCB, para quem é do ministério, que está assistindo hoje aqui, por favor, se arrependam. Eu estou falando isso por vocês, não por mim. Eu estou fazendo o papel do cristão aqui agora, do evangelista. Se arrependa, irmão. Não é vergonha. Não é vergonha. Não olha para sua honra. Não olha para sua soberania. Não esquece tudo isso. Se arrependa. Quem só ganha é você. Ah, mas eu vou perder, não importa quanto tempo você vai perder de ministério, mas eu vou jogar tudo para trás, irmão. Cristo é muito maior do que tudo isso. É muito maior, mas vale, irmão, você se arrepender, ainda que seja, você acha que seja tarde, do que não se arrepender nunca. Se arrependa e abrace Cristo e entenda que Cristo fez tudo. Ele pagou até o último centavo na cruz. Você não tem nada para acrescentar à sua salvação. As suas obras e as minhas são imundas diante de Deus. Porque as únicas obras justas que Deus aceita são as do Filho dele, Jesus Cristo. Bem-aventurado é aquele que Jesus Cristo, você coloca Jesus em sua frente, para que Deus, então, possa receber a sua justificação pela morte do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Caio, Deus abençoe grandemente, meu irmão, e eu estou sempre à disposição, sempre que você me chamar. Muito obrigado por assistir esse podcast, tá? Olha só, se você gostou desse podcast, das informações que o Josafá passou, da nossa conversa, né, que foi muito espontânea, deixe seu like, então, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E até mais, que Deus te abençoe.